quantas oportunidades diferentes que a gente pode ter, junto com esse nosso grande parceiro que é a NBS, quantas coisas que, através deles, eles podem levar até vocês. Vamos lá. Falar um pouquinho dos nossos valores, a gente é bem simplista, né? E o nosso propósito é gerar valor ao cliente, fazer o certo do jeito certo, sempre, e a sinceridade com respeito. Né? O que é o Grupo Multi hoje? Ela é uma empresa de capital aberta, abriu para a Bolsa em 2021, ela tem 36 anos, ela começou fazendo recarga de cartucho, de tinta de cartucho de impressão. E hoje vocês vão ver o tamanho, a imensidão que é, quanta coisa diferente a gente faz. Ela é uma empresa de 4,5 bilhões de faturamento em 2023, tem crescido 17%, tem mais de 30 mil pontos de vendas, tem parcerias internacionais, a DJI, a Oppo, de telefones celulares que estamos fazendo agora, também é um dos que são mais referências. Temos 2 centros de distribuições e 3 fábricas. Esse é o nosso crescimento, a gente vem numa crescente, tem muitos projetos aqui que estão relacionados no mesmo ambiente que vocês estão, que são projetos de governo. Um dos nossos sócios é o Ricardo Feder, que ele é secretário da Educação de São Paulo, só que agora ele não pode mais participar e a gente também não pode vender para a Secretaria de Educação de São Paulo, né? Mas ele é um dos nossos sócios e o nosso propósito é conectar a pessoa, é trazer educação, é levar o que é o melhor da tecnologia que a gente pode fazer. Essa daqui é uma parte do que a gente faz. A gente tem desde os acessórios gamers ali, a gente tem a parte de memórias. Nós fabricamos memórias no Brasil. Eu desconheço outra empresa que faz isso. A gente tem essa parte de computação, PCs, televisões. A gente fabrica as televisões da Toshiba aqui dentro também. Né? Isso é fora do universo que a gente está tratando, né? Que a Multipro é um braço de vendas, um braço de tecnologia, é um fabricante da ZTE, que é uma marca chinesa, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho deles. Bom, como é que a gente atende? Como é que a gente funciona? Dentro da estrutura que eu atuo, eu tenho 65 pessoas de vendas no Brasil, com 7 gerentes regionais, e eu tenho, acima disso, eu tenho que completa 154 pessoas, onde a gente presta toda a parte comercial, a parte de engenharia, marketing, os pessoais que cuidam dos nossos produtos e a parte de trade marketing. Então, assim, a gente vem forte no mercado, a gente é realmente uma grande força de vendas de telecomunicações do Brasil. Muitas empresas chegam até a gente querendo usar disso que a gente tem, e a gente traz essas empresas para dentro, levamos esses negócios novos até você, mas o nosso propósito é servir e servir bem e ser a maior força de telecom do país. Bom, essa daqui é algumas das nossas marcas. Eu estou aqui nessa cadeirinha aqui do Multipro. A Watts, são aquelas motos elétricas aí que tem bastante em circulação, também a gente que produz lá em Manaus. Essa daqui são algumas das nossas parcerias. Vocês conhecem bem a Fisher-Price, a Targus de mochila, a Toshiba, a DJI, o Oppo de smartphone e a ZTE. Um dado muito interessante desses 4,5 bi que vocês viram de faturamento ali, 1 bi vem da ZTE. Então é um pilar muito importante. Vocês veem um monte de marca, um monte de produto, mas essa unidade de negócio onde todos nós aqui participamos é a unidade de negócio mais importante dentro da empresa hoje. Essa daqui é a nossa fábrica em Extrema. Vocês estão convidados a conhecer, é muito bacana o passeio ali. Eu, particularmente, gosto bastante de ir até lá. Fora isso, a gente tem também uma fábrica em Manaus. E a gente tem também um complexo na China, com 64 colaboradores de engenharia. É lá que a gente faz também todo o nosso procurement, é de lá que a gente pega as novidades que a gente traz aqui para dentro do Brasil. Tá? O portfólio de projetos para governo é uma coisa bacana. Eu gostaria de focar aqui nessa parte de educação, nessa parte de computação e na parte de telecomunicações. Né? Quando vocês participam, quando vocês chegam num edital que tem a conectividade, essa parte da tecnologia, quem está entregando, quem está trabalhando junto com a NBS, que leva até vocês é a gente, mas existem muito mais além disso. Né? O link chega até uma escola, até um prédio público, mas pode chegar um link, pode chegar um switch, pode chegar os pontos de acesso, pode chegar a conexão, pode chegar o tablet do aluno, o computador do aluno. A gente vai além, a gente tem uma oferta até maior do que a gente faz hoje, o que vocês conhecem hoje. Tá? E esse é o nosso lema: onde a tecnologia está, a Multi estará. Deixa eu passar um videozinho aqui da empresa
para elucidar melhor. O Grupo Multi, uma das maiores empresas do Brasil, não para de crescer e conquistar mercado, com parcerias duradouras junto aos seus colaboradores, investidores, fornecedores e varejistas. Uma história que segue sendo escrita por uma empresa democrática, humana, com um propósito muito relevante para todos os brasileiros. Por trás de tudo o que a gente faz, tem uma ideia muito poderosa, de que a tecnologia pode fazer a vida melhor. E democratizar a tecnologia é a missão da Multi. No Grupo Multi, temos hoje 22 marcas, entre marcas próprias e parcerias internacionais. Estamos hoje com mais de 5.500 produtos no portfólio. Com 3 fábricas no Brasil e um laboratório em Shenzhen. Em 2021, a Multi chegou a 6,4 bilhões de reais. A Multi está presente em todo o território nacional, em mais de 40 mil pontos de venda, crescendo também no mercado online. Aqui no Trade da Multi, somos em mais de 600 colaboradores, atuando em ações 360 para alavancar o sellout dos nossos clientes, no on e no off. Foi conquistando seus consumidores que a Multi foi crescendo até chegar nas casas de grande parte da população brasileira, com a confiança de parceiros e marcas nacionais e internacionais. O Grupo Multi está junto de todos os brasileiros e em todos os lugares do Brasil, ajudando o país, seus colaboradores, clientes, consumidores e investidores a crescer. O Grupo Multi é tech e por onde a tecnologia for, o Grupo Multi também estará lá. Bacana. Bom, esse é o Grupo Multi e daqui a pouco o Richard vai falar com vocês, vai entrar um pouquinho mais no detalhe dos nossos produtos, mas eu vejo bastante oportunidade aqui para a gente e eu colei do Ademir, né, as áreas de atuação que a NBS está, que ela está no mundo corporativo, ela está no mundo de governo, está na parte de provedores de internet, está na parte das operadoras. Isso daqui não vou ficar lendo, mas é uma partezinha do que a gente pode servir para vocês que tenham oportunidades dentro desse segmento, através do nosso grande parceiro aqui, que é a NBS. Então, assim, somos um lugar onde você vai chegar e encontrar tecnologia de ponta, de A a Z, no que vocês podem levar para os seus clientes ou para os seus consumidores. Bom, essa é uma novidade, tá? Estamos lançando a nossa linha de servidor. Grande vantagem que a gente tem, nós somos fabricantes nacionais, então a gente tem CKD, SKD, a gente tem incentivos fiscais, a gente tem incentivo do governo e a gente chega com um produto de muita qualidade num preço muito adequado. E a gente estava falando aqui, né, está inclusive no painel, quanto que os dados crescem, né, quanto que a gente tem que armazenar, quanta coisa a gente tem que processar e a gente também não podia estar fora disso daqui, né. Então estamos trazendo aqui junto com a ZTE a parte de servidores e a ZTE é outra empresa imensa, um grande player no segmento de comunicações da China. Aqui estão os principais clientes deles dentro da Ásia. Ele figura lá como número 1 em crescimento na expedição em 5 anos. Na remessa de servidores, o que eles estão vendendo no primeiro semestre de 2022, eles figuraram entre os 5 primeiros. São muitos fabricantes, tá? Para você estar entre os 5 ali, é realmente uma coisa bem grandiosa, tá? E nós agora, trazendo eles aqui para o Brasil, mais uma oportunidade para vocês, mais uma coisa para vocês terem acesso junto conosco. Tá? Onde cabe essa nossa parte de máquina, cabe nesses segmentos de mercado financeiro. Eu comentei, inclusive, com vocês do Pix, né? E se compra muito para isso, para armazenar servidor, storage. Na parte de telecom, a gente está falando muito de edge computing, né? A informação está mais próxima de você, para que você não tenha que trafegar tantos dados tão longe. Na parte de serviços, na parte da indústria, teve uma palestra aqui que falaram da indústria, desde o começo até a indústria 4.0, 5.0, não tem como hoje você não usar poder computacional para fazer um negócio desse funcionar. O governo é o grande cliente, é um grande cliente, ele compra muito governo e economias mistas, né? Por exemplo, pega Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são projetos grandes. A referência boa é que a gente ganhou o edital do Banco do Brasil, então já é um produto de muita confiança também. E na parte de varejo.
Tá? E a ZTE, ela tem toda essa parte, esse portfólio de produtos de servidores e armazenamento, tem a produção local junto conosco, os servidores em Dual Processor, tem toda a linha Intel e a linha AMD. Então, a gente tem uma oferta bem completa para vocês. Mas eu só queria passar por cima, no detalhe a gente entra, eu vou deixar meu contato aqui. E eu gostaria de agradecer essa parceria que a gente tem de longa data com a NBS, gostaria de agradecer o Fabiano, gostaria de agradecer o Ademir, é um prazer estar aqui com vocês. Esse daqui é meu telefone, quem quiser eu estou à disposição. E para continuar, para falar um pouquinho mais no detalhe, eu vou chamar o Richard aqui no palco para vir comigo aqui. Obrigado, viu, pessoal? Uma satisfação imensa. Fique à vontade. Opa! Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Só fazendo um pequeno adendo na apresentação dele, ele convidou vocês para ir em Extrema para fazer a visita na fábrica, mas não é Extrema de Rondônia, é de Minas Gerais. É que tem 2 cidades. Mas beleza, todo mundo está convidado. Pessoal, antes de eu começar a apresentação, deixa eu me apresentar primeiro, quem sou eu, o que eu faço aqui, e fazer um complemento em cima também da apresentação de portfólio do Douglas. Bom, basicamente, eu trabalho como pré-venda, estou há alguns anos de experiência em operação FTTH, para ser mais exato, e também trabalho há 4 anos como fornecedor de equipamento. Então, durante esse tempo, eu tenho ajudado alguns provedores com soluções, com o que a gente tem no nosso mercado, e é o que o Douglas falou, a gente trabalha, em resumo, todo o institucional que ele falou, a gente trabalha na logística dos produtos, mas a tecnologia é 100% ZTE. A gente reforça isso porque é uma tecnologia de ponta. O mesmo produto que hoje a NBS usa, que vocês estão utilizando conosco, é a mesma coisa que um europeu está utilizando, é a mesma coisa que um chinês está utilizando, são tecnologias de ponta. E dentro desse segmento de provedor, a gente tem alguns contextos que a gente conversa bastante. Então, por exemplo, hoje a nossa interação ela é muito digital, ela está cada vez mais nesse mundo conectado, a gente tem, de acordo com cada demanda, de cada época, a gente traz uma tecnologia que atende a gente. Então, hoje a gente está puramente na era giga, a gente fala muito de plano giga, de planos tanto para governo quanto FTTH, enfim. E isso é muito interessante porque é onde entra o nosso portfólio. A gente trata dentro desses 3 pilares. A gente tem a conectividade mobile, a gente tem produtos para 5G, 4G, FWA. A gente fala muito também sobre tecnologia Wi-Fi, então, basicamente, hoje, a conectividade, acredito que ninguém aqui está fazendo conectividade via cabo, todo mundo está conectado por dispositivo móvel. E se a gente for pegar a fatia do mercado que faz essa conectividade, é via wireless. Então, basicamente, hoje, o provedor ele vende Wi-Fi. É o que ganha o cliente, é o que ganha na experiência. E aí a gente tem bastante falado sobre o AC, que foi por muito tempo o nosso carro-chefe, o Wi-Fi 6, que é o AX, e também a gente tem, que não está aí, o Wi-Fi 7, que é o BE. Então, a gente já é pioneiro nessa tecnologia. E aí não adianta de nada a gente ter a tecnologia na ponta se a gente não tiver a nossa base bem estruturada, como a infra para 10 gigapom, a gente fala também sobre cases e protótipos de 25 gigapom, 50 gigapom, isso é um cenário perfeitamente possível. Só não tem demanda ainda tão forte, tão latente, quanto o GPON e o XGS-PON. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre o nosso portfólio e a forma que vocês podem aproveitar isso dentro do cenário de cada um de vocês. Estava conversando com nossos colegas ali, também tem outras oportunidades que a gente consegue, não só dentro de ISP, mas também de governo e outras soluções empresariais. Eu vou falar um pouquinho desses produtos e como o contexto deles ajudam vocês. Quando a gente fala de OLT, a gente tem a nossa linha Titan, que basicamente nada diferente do que você já conhece hoje, mas ela tem um diferencial enorme que ela consegue trabalhar com MPLS já nativo, você consegue trabalhar com virtualização de OLT, então isso se encaixa perfeitamente bem dentro do cenário de virtualização. Então hoje você pode ter uma OLT física, mas
virtualmente você pode ter várias OLTs. Então, dentro do cenário de rede neutra, separar isso por segmento ou operação. Nosso amigo trabalha com FTTH, o outro trabalha com operação B2B, e aí nenhum consegue ver o outro dentro da OLT. E, além disso, eu sei que a rede neutra já é realidade para a maioria de vocês, mas a gente tem um diferencial que a gente faz isso graficamente. Então, hoje, a maioria utiliza isso via VLAN. Ele separa toda a rede dele por VLAN. A gente consegue fazer isso graficamente, facilita até para o NOC de vocês e a operação de vocês. Mas um resumo bem breve, a gente consegue trabalhar também com o XGS-PON. A gente tem o chassi C620 para 2 placas de serviço, 650 para 7 placas de serviço e a C600 para 15 placas de serviço. Então, o nosso maior chassi consegue comportar aí pelo menos 30 mil clientes, 30 mil assinantes na base de vocês. E aí, focando sobre o XGS-PON, a gente tem uma maneira também diferente de entregar esse serviço. Quando a gente fala, hoje, o que a gente vê no mercado para a entrega do XGS-PON, a gente normalmente vê um chassi que é preparado para o XGS-PON, a gente tem que ter uma placa única exclusivamente para GPON e uma outra placa exclusivamente para XGS-PON. E, a partir daí, você vai lá, lança para um WDM e você vai e entrega para o seu cliente. Isso não é tão interessante para a gente prefere fazer isso de uma forma mais otimizada. Ou seja, a gente entrega uma única placa, que dentro dela a gente consegue entregar os 2 serviços. Eu tenho um único GBIC que faz um serviço de 3. Então, se, por exemplo, você tem hoje uma rede, você lança até o final, você tem a última splitagem lá, 8 clientes atendendo com o GPON, se alguém levantar a mão e falar, eu quero atender com o XGS-PON, você só vai lá e troca o NU. Não muda em nada na placa de vocês, não muda em nada no chassi de vocês, você só vai trocando a ponta, que é exatamente o que a gente quer, a tecnologia PON, e aí você vai aplicando a tecnologia de acordo com a necessidade. Para dar vazão para essa tecnologia, a gente também tem placas exclusivas para isso. Então, a gente tem uma placa de uplink que vai com 2 interfaces de 100 GB. Você consegue ter no total 200 GB se você fizer Smart Group, LSP, algo nesse sentido. Mas, pelo convencional, ela já vai com o chassi ele já vai com 4 portas de 10 GB. E você consegue fazer a redundância, tendo 80, somando com isso, dá 280 no total. E aí, falando um pouquinho sobre a linha de ONT, os roteadores, é algo que é bem latente também no nosso segmento. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, não vou entrar no detalhe do que é cada funcionalidade, não vou entrar na sopa de letrinhas, mas é legal porque a gente pode mostrar aqui o que a gente vem trabalhando dentro do nosso portfólio. E aí, o que é interessante? A gente já tem bastante tempo trabalhando com AC, é uma tecnologia que você já conhece. É interessante porque a gente tem as 2 formas de entregar isso, tanto pela ONT quanto pelos roteadores. E um diferencial enorme aqui é que a gente tem todos os nossos dispositivos conversando via Easy Mesh, ou seja, você consegue ter um único SSID com todos os dispositivos espalhados, você transita entre os cômodos da residência, o local que você tiver, e você não perde a conexão com aquele único SSID. Então, você tem a sensação de estar sempre conectado com um sinal forte naquele SSID. Isso para o Wi-Fi 5, a gente tem também para o Wi-Fi 6. Aqui já daria bastante coisa para a gente falar em relação ao canal de 160, TWT, que economiza a bateria do dispositivo de vocês. A gente tem também muito mais capacidade, conectividade dentro do Wi-Fi 6, entre outras coisas que acompanham a feature. Da mesma forma, a gente entrega a ONT e os roteadores. E a gente tem também como novidade de tecnologia no nosso portfólio também o Wi-Fi 7. Eu acho que a maioria de vocês já tem a disponibilidade e o interesse de testar. Vocês podem conversar com a gente para a gente amadurecer a ideia de homologação. E aí, o que é legal no Wi-Fi 7? A gente tem não só o modelo, obviamente, ONT, como a gente tem também o roteador. E vem algumas features, algumas novidades, como é MLO, que aproveita os canais, você consegue conectar simultaneamente no 2.4, no 5 GHz e no 6 GHz. Isso facilita a questão da latência, do throughput e, principalmente, a estabilidade. E, além disso, a gente também está entregando com uma WAN de 2,5. Então, isso facilita também para a expansão da rede de vocês e alcançar maiores taxas. Voltando ao cenário do XGS-PON, não adiantaria de nada a gente oferecer para vocês a estrutura se a gente não oferecesse também a ponta, se a gente não oferecesse a ONU para vocês. E aqui tem algumas vantagens, algumas possibilidades que vocês podem aproveitar. Por exemplo, a gente tem uma ONU Bridge com uma interface de 10 GB que você pode entregar para o cliente. E essa interface é LAN, é uma interface elétrica. Como que isso facilita para vocês? Imagina lá o cenário corporativo que vocês vão entregar hoje, vocês podem
evitar de entregar um ARB, um roteador, algo nesse sentido, por conta da interface, e você pode entregar a bridge. Se vocês não vão cuidar da gerência, do IP do cliente, vocês podem entregar somente a interface e dali para frente o cliente cuida. Então, isso é muito mais fácil, é um custo-benefício e facilita também a entrega desse tipo de dispositivo. A gente tem também um modelo com Wi-Fi, já vem com Wi-Fi 6, ele vem com as outras features que a gente comentou antes, mas principalmente tem a interface de 10 GB. Então, isso você consegue através de cabo LAN. Falha técnica. Sachine? Obrigado. Bom, não sei se vocês viram, passou rápido, mas ali está escrito FTTR. Isso aqui eu peço até um pouquinho mais de atenção para vocês, que é o tempo que sai essa falha do slide, mas é uma solução que a gente tem, que é bem legal, porque é uma forma diferente de vocês entregarem a conectividade. Ou seja, isso aqui vai ser a solução, a inovação das conectividades dentro do segmento de vocês. Olha que legal. Hoje, comumente, a gente tem a tecnologia PON, a conectividade via fibra. A gente tem, inclusive, países conectados através de fibra, através de cabo submarino. A gente tem a estrutura lançada na rede, o FTTH, o que está na rua hoje. E vocês hoje conseguem levar a tecnologia PON para dentro da residência do cliente. Quando eu falo isso, não é até a ponta, até a ONU. Você consegue, a partir daí, levar a tecnologia PON. E como que isso é legal? Se vocês observarem aqui, tem um esquema exatamente explicando como isso funcionaria. A partir do momento que você entregar o WAN para o seu dispositivo, você consegue estender essa rede através de outra fibra. Ou seja, chega uma fibra, uma PON no seu dispositivo e sai outra fibra. E isso é bacana porque você consegue colocar até, no máximo, uma splitagem de 32 dispositivos. Vamos contextualizar. Imagina que aqui vocês querem entregar 32 pontos através da fibra, manter a conectividade, manter o throughput, manter a estabilidade. Vocês conseguem através dessa solução. Só que, qual o problema dessa solução no momento? É o brasileiro, porque o brasileiro fala para mim, Richard, e se eu colocar aquilo ali num poste e puxar uma fibra? Vai funcionar? Só que o problema disso é que você não tem a gerência. Isso aqui foi desenhado pelo chinês para poder colocar dentro da residência do cliente. Mas pensando nisso, a gente tem uma outra solução que vai atender de forma corporativa. Mas só para complementar, dentro desse cenário que a gente falou, dos 32 pontos dentro desse cenário, a gente teria um problema, porque quando a gente vai mapear a rede, a gente não tem 32 tomadas exatamente onde a gente quer. Então, vocês conhecem o PoE, né, que é Power of Ethernet. A gente tem uma conectividade que a gente chama de POF, é o Power of Fiber, ou seja, alimentação através da fibra. Mas calma que eu explico, não é a luz que está alimentando, é somente uma guia que vai junto e aquele cabo ele é específico para fazer essa alimentação. Mas o conceito é o mesmo. Então, dentro desse cenário, você vai conseguir colocar exatamente onde você quer, você vai conseguir fazer esse tipo de splitagem e vai alimentar através da fibra. Então, você elimina a necessidade da energia, da alimentação através do carregador. E aí, dentro do que eu falei sobre a questão empresarial, a gente também lançou um outro produto em cima desse segmento, que é a ONU FTTR. Aquilo ali é uma ONU, apesar de parecer uma OLT, e ela carrega todas as características de uma OLT. Como que isso é legal? Porque a partir do momento que eu consigo ter essa ONU industrial dentro do meu cliente, eu consigo expandir a minha rede a partir daí. Eu consigo ter 8 portas XGS-PON, e também modular para GPON, e eu consigo estender a minha rede dentro do cliente. Isso aqui acaba sendo muito mais interessante, porque você tem muito mais throughput, você tem uma rede muito mais simples, acaba facilitando a operação, no caso da manutenção, e ela é muito mais confiável. Então, é uma forma mais inteligente da gente de entregar a solução e muito mais fácil da gente manter ela no cliente. Como eu falei, você entrega a tecnologia PON dentro da residência, dentro da empresa do cliente. E aí a gente só vai trocando as pontas e vai facilitando. Só para uma curiosidade, ainda que não fosse utilizado nesse sentido, a gente tem uma interface PON, você pode ativar ela como se fosse uma ONU comum. Ativa ela, provisiona ela como um PPoE. A gente tem também como novidade, não exatamente tecnológica, mas dentro do nosso portfólio, é uma linha madura dentro da ZTE, que é a parte de IP. A gente tem esse segmento como... A gente não trouxe aqui, infelizmente, no stand, mas a gente pode passar a datasheet, informações para vocês, mas é uma novidade em relação
A IP, hoje a gente tem uns players já bem selecionados e a gente está tentando atacar esse mercado. Então, a nível China, a nível Europa, a gente tem isso muito bem maduro e a gente está explorando isso melhor dentro do segmento. Então, basicamente, a gente tem os nossos roteadores para ponta, a gente trabalha com switches L2, L3 e a gente tem também os nossos modelos para core. A gente tem uma equipe ali específica para isso, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode conversar mais específico no nosso stand sem problema algum. E a parte de energia também é interessante. A gente tem atacado bastante esse mercado, está sendo bastante aceito, a maioria aqui que é parceiro nosso já utiliza, e tem algumas vantagens dentro dessa tecnologia. Então, por exemplo, hoje, convencionalmente, para ISP, a gente usa bastante o chumbo ácido, a bateria estacionária. E ela tem algumas lacunas que não são tão interessantes. Então, por exemplo, se a gente for levar em consideração esses 4 pontos, a bateria estacionária de chumbo ácido, eu preciso ter 4 unidades para fechar um banco de 48. Só que, quando ela descarrega, ela não descarrega de forma balanceada, única, não tem isso equilibrado. Ela descarrega somente uma ou outra, e eu vou ter que trocar uma unidade dessa. Mas eu não vou substituir uma exatamente onde estão as outras. Eu vou ter que trocar todo o banco. Então, isso não é interessante, porque eu acabo gastando bastante, e se eu for considerar isso, a troca que eu tenho constantemente, eu levo, em média, uns 2 anos para fazer a troca da bateria. Não sei exatamente o tempo que vocês levam, mas tem gente que é menos, alguns duram mais. E o nosso banco de baterias, ele acaba sendo um único banco, uma única bateria de lítio. Ela acaba entregando 48 volts e ela não tem esse mesmo ciclo de vida, ela acaba durando bastante. Então, o primeiro ponto ali é que eu consigo, com menos espaço, eu consigo entregar muito mais energia. E aí, casando com o que eu falei em relação ao ciclo de vida, a gente conta a partir de ciclos. Então, quando eu descarrego uma bateria e carrego ela, eu considero o ciclo. Chumbo ácido normalmente tem 800 ciclos, a gente tem 3.500. Se alguém fizer a continha de cabeça, vai dar aproximadamente 10 anos. Mas como eu não descarrego e carrego todo santo dia, dá aproximadamente 15 anos. Os outros 2 pontos que a gente leva bastante em consideração é a carga perfeita. Então, se vocês compararem com esse gráfico, os índices que a gente faz de carga, ela tem um comportamento bem linear, e o chumbo ácido, que é aquela linha mais azul, ela tem um comportamento um pouquinho mais demorado. Então, quem trabalha com isso diretamente, quem for mais do operacional, vai entender o que eu estou falando. E também isso em relação à descarga bruta do equipamento. Então, se eu tenho uma descarga bruta da minha bateria de chumbo, eu consigo manter uma eficiência ali de 60% se essa descarga for em 1 hora. Em comparação com o lítio, eu consigo manter ali de 95%. Está um pouquinho apagado, mas a relação é essa. E, consecutivamente, a partir dos horários ali até eu conseguir 100%. Ou seja, independente de qualquer coisa, lítio é melhor do que a bateria de chumbo ácido. Eu tenho muito mais tempo, muito mais... eu tenho um ciclo de vida muito maior, eu consigo otimizar espaço, eu consigo também operar ela tanto na carga quanto na descarga de forma perfeita. E aí eu vou falar um pouquinho, só vou passar rápido, na verdade, em relação aos produtos que a gente tem. Eu tenho esse modelo que ele trabalha com 3.500 ciclos, ele ocupa 3U dentro do nosso rack e ele tem a capacidade de 100 ampere-hora. Um outro recurso muito legal que a gente tem é o recurso iLock. Essa bateria, se ela estiver conectada através de um cabo e eu configuro esse tempo de configuração, se ela desconectar por algum motivo, ela trava. Ela não vai conseguir ser utilizada em nenhum outro local. Por que isso é interessante? Porque se houver furto ou qualquer tipo de negociação no mercado paralelo, ela não vai ser utilizada. Você só consegue recuperar se a gente entrar em contato com a China, liberar um token e a gente faz a liberação dela. Então, isso é bem interessante. Eu tenho esse outro modelo também, a diferença é que eu consigo ter as mesmas funcionalidades que a gente conversou, mas a principal diferença é que eu tenho uma interface IP, ou seja, eu consigo deixar ela 100% monitorada, eu não preciso agir de forma reativa, eu consigo monitorar ela e agir de forma preventiva. Ela é muito utilizada também em cenários off-grid, então você pode ter um POP mais afastado, deixar ela trabalhando 100% com energia solar, e aí você consegue também fazer um monitoramento dela sem necessidade de nenhum módulo adicional. Nossa retificadora, eu não vou também entrar muito no detalhe, mas basicamente ela trabalha com 200 amperes, é modular, cada módulo tem 50 amperes e ela já tem as PDUs integradas. Pessoal, o Setup Box é um outro produto também que a gente tem dentro do nosso segmento. A gente trabalha com esse dispositivo, ele é bem interessante, principalmente para ISP, porque a gente entra na questão da tributação. Então, SVA,
entre outras estratégias que tem, pode ser utilizada aqui. Mas falando um pouquinho desse dispositivo, a gente tem a conectividade tanto em 2.4 quanto 5 GHz, tem também através da interface LAN, e se você tiver uma TV de tubo, você consegue também utilizar ali na saída AV, então você transforma uma TV de tubo em uma Smart TV. Além disso, com o controle completamente Bluetooth, tem conectividade de voz, enfim. Pessoal, esse é o nosso portfólio, só um overview de tudo que a gente tem. Tem um universo inteiro aqui dentro, tem muita coisa para ser conversada. A gente tem outras soluções como o DWDM, a gente tem soluções de TR-069 nativo da ZTE, que a gente pode conversar também. Mas a ideia aqui era justamente complementar o que o Douglas falou do nosso segmento, o que a gente tem principalmente para trabalhar, e também apresentar essas oportunidades e as novidades que a gente tem no nosso portfólio.